Eu creio que nesses dias o Senhor vai estar abençoando sua vida de uma maneira extraordinária, amém? Porque a palavra de Deus diz que Ele abençoa além daquilo que nós esperamos ou pedimos. Efésios 3:20 está aí para quem quiser ler, é uma promessa, irmão, uma promessa de Deus. Ele faz mais do que aquilo que nós esperamos ou pedimos. Nunca pense nos seus sonhos, nunca espere grandes projetos, nunca pense que você vai fazer grandes coisas somente a partir da sua mente finita, limitada. Olhe para aquilo que você sonha a partir da mente poderosa de Deus, a mente do Todo-Poderoso. E eu espero que você esteja aqui com o coração aberto para ouvir uma palavra que certamente vai te abençoar, porque ela já me abençoou, e se ela abençoou minha vida, ela vai abençoar a sua vida também. Amados, eu tenho pregado muito sobre Neemias nesses dias, né? Não somente aqui, mas eu tenho, talvez pelo fato de estar vivendo toda essa questão de construção, esse propósito, esse projeto, e Neemias é o maior exemplo que eu posso pontuar nesse momento para pregar, né? Nessa situação que estamos vivendo agora, dessa construção desafiadora, inimigos se levantando, coisas que a gente planejou de um jeito, está acontecendo de outro. Mas alguém pode questionar: pastor, será que esse negócio é de Deus? Deus não está reprovando, né? Meu filho, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, e tem um versículo que eu gosto muito de falar, quando os nossos sonhos não acontecem da forma que nós esperávamos. Eu pergunto você, tudo que você planeja acontece da forma que você planeja? Porque se acontecer, então eu sou o pecador da história. Tiver alguém aqui, um cristão aqui, que tudo que planeja dá certo, me passa a receita que eu quero aprender com você. Eu quero sentar aos seus pés para aprender o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para acontecer tudo que eu planejo, que nem sempre dá certo. Muitas coisas a gente planeja de um jeito, não dá certo daquele jeito. Só tem uma coisa: quando Deus está na direção da nossa vida, o que dá errado se converte em bênção. Aquilo que a gente pensa que deu errado, na verdade é Deus nos dando o livramento de uma tragédia, de uma situação que o diabo planejou, e Deus vai lá, dá uma rasteira no propósito de Satanás e coloca o plano dele em ação. Então tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 16:1, que diz assim: o homem pode fazer planos, mas a confirmação vem do Senhor. Então é Deus. Se a Bíblia não falasse, eu até me preocuparia, mas a palavra de Deus está dizendo que eu posso fazer quantos planos eu desejar. Só tem uma coisa: eu tenho que colocar esses planos dentro da palavra, no centro do propósito de Deus, e aquilo que é da vontade do Senhor vai se cumprir. Isso se aplica não só na igreja, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida do dia a dia, da família, do trabalho, tudo que você vai fazer. Muitos planos, eu tenho certeza que você já fez muitos planos e no final não deu certo do jeito que você queria. Não significa dizer que você foi derrotado, significa dizer que era outra coisa que Deus tinha para você. Amém? Então eu quero hoje trazer uma palavra sobre Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem
mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que palavra tremenda, irmãos. Que palavra gloriosa. Se você ler essa palavra com a mente de Cristo, com o olhar de Jesus, com a inspiração do Espírito Santo, você vai perceber tanta coisa boa nessa palavra. E daqui eu tirei uma frase, daqui eu quero tirar um tema para nós meditarmos alguns minutos. Eu vou falar sobre: não dê ouvidos ao inimigo. Porque nós acabamos de ler um texto que tem um grupo de inimigos reunidos, tentando induzir Neemias a um erro, largar a obra para fazer algo que estava fora do propósito de Deus. E quantas pessoas têm se perdido nesse tempo, dado ouvidos a vozes de inimigos. Irmãos, eu estava gravando um devocional hoje à tarde, dizendo: tudo que você ouvir, tudo que alguém lhe falar, traga para a palavra de Deus. Nunca foi tão necessário como nesse tempo você trazer tudo para a palavra. O que a Bíblia diz acerca desse assunto? O que a palavra de Deus diz acerca disso? Porque afinal de contas a Bíblia é o livro dos cristãos. Se tirar a Bíblia da igreja, acabou o cristianismo. Então o que você ouve, o que as pessoas te dizem, tem que ser submetido ao crivo da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, Deus nos chamou para executar uma grande obra para Ele aqui na terra. Deus chamou a igreja para executar uma missão. Isso é muito claro na Bíblia, e é totalmente possível. Todos nós podemos cumprir com a missão de Jesus na terra, porém não será fácil, principalmente nesse tempo, quando a Bíblia apontava, na época do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos nós enfrentaríamos tempos trabalhosos, difíceis. E eu quero te falar que esse é o tempo. Nós estamos começando a viver os tempos que o apóstolo Paulo falou. Que tempos são esses? Vai ler lá a carta a Timóteo. Tempo em que os homens não vão querer ouvir verdades. Tempo em que os homens, e quando eu falo homem e mulheres,
não estarão dispostos a ouvirem verdades. Eles terão como que comichão nos ouvidos. Só que enquanto a igreja existir, sempre existirá homens de verdade que vão pregar a verdade, ou que alguém queira ou que não queira ouvir, a verdade sempre será pregada. Então nós temos uma obra para fazer. Agora escute, irmão, sempre que você se propõe a fazer uma grande obra para Deus, o inimigo ele vai tentar te atingir. Ele vai fazer o que estiver ao seu alcance, tudo o que ele pode para parar a igreja. Mas também nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus falou: eu edifico a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós temos que entender, irmãos, que essa grande obra está aí fora a nos esperar. Qual era a grande obra de Neemias? Qual era o propósito pelo qual ele foi chamado? Todos nós sabemos. Deus chamou Neemias para reedificar uma cidade, para levantar muros que pudessem dar segurança a Jerusalém. Hoje, a grande obra que muitas pessoas têm é restaurar o casamento, por exemplo. Muitas pessoas têm uma grande obra pela frente. Qual é? É a reaproximação do filho. Muitas pessoas têm uma grande obra para fazer hoje. É reatar uma amizade, uma aliança que foi rompida por alguma questão. Uma grande obra. Talvez sua grande obra seja ganhar um vizinho para Jesus, seja evangelizar seu patrão, seja pregar para alguém que você tem vontade e nunca conseguiu, nunca encontrou assim uma brecha, uma porta aberta. Se você sabe que isso é de Deus, Deus vai te dar os meios para você pregar para essa pessoa. Todos nós temos uma grande obra, e se você se levanta para exercer essa grande obra, pode se preparar, o diabo vai se levantar contra você. O inimigo só não se levanta contra alguém se este já está vencido. Eu desconfio quando alguém fala: eu não estou enfrentando nenhuma guerra, para mim está tudo em paz. Eu não estou enfrentando nenhuma guerra, para mim é só bênção, é só vitória. Eu fico assim, olhando assim meio atravessado, porque Jesus falou que nós teremos guerras. O Novo Testamento todo fala que nós vamos ter guerras, tempos difíceis, inimigos pela frente. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que você deve enfrentar a sua guerra, o inimigo, e depois que você vencer tudo, você permanecer inabalável, firme. Por quê? Porque logo à frente outro inimigo vai te atacar. Então a nossa guerra é constante, é sem trégua. A nossa guerra é todos os dias, e nós precisamos nos preparar para isso. Quando Neemias começou a ser perseguido, ele se recusou a se dar por vencido. Nós devemos agir como Neemias. Como assim? Permanecer firme no propósito. Levante sua mãozinha para o céu e diga: eu vou permanecer firme no propósito. Sabe, queridos, você não deve dar bola para inimigo. Não dê bola para inimigo. Não permita que seu coração seja envenenado, sua alma seja adoecida com discurso de inimigo. Não. Permaneça conectado com Deus, permaneça ouvindo a Deus, permaneça, irmãos, buscando ao Senhor. É assim que você vai continuar fazendo a obra do Senhor, até que o propósito seja concluído, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Filipenses 1,6
estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. A obra será feita. A obra será feita porque estamos debaixo de uma promessa. Agora, queridos, eu poderia citar muitas marcas do inimigo, muitas, mas eu escolhi só uma, que eu imagino que você já sabe. O inimigo, ele é perseverante, ele nunca desiste de perseguir a obra de Deus, ele está sempre pronto a nos atacar. Ele anda constantemente procurando uma brecha para nos prejudicar. É por isso que o apóstolo Pedro nos dá uma recomendação, 1 de Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele anda com sede de sangue, ele anda com sede de vingança, porque você não está fazendo o que ele quer, porque você não está fazendo o que ele propôs que a sua natureza carnal fizesse. Irmão, quando você decide caminhar na rota que Deus te apresenta, se prepare, porque o inimigo vem com violência. Mas tem uma coisa: você vai estar guardado todos os dias pela presença do leão da tribo de Judá. Amém? E eu quero trazer aqui algumas lições desse texto que acabamos de ler. E a primeira: por que Neemias não deu ouvidos ao inimigo? Primeira coisa, porque ele tinha consciência do seu chamado. Amados, isso aqui é muito importante. Você ter a consciência, você ter o entendimento de quem você é em Jesus. O que tem de pessoas que não sabem o que são, não sabem porque estão no mundo, não sabem o que Deus quer delas. Neemias sabia. O versículo 3 diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco? Neemias estava dizendo: eu estou envolvido em uma missão muito importante. Eu não posso deixar o que eu estou fazendo para perder meu tempo. Você que me ouve aqui, você precisa dessa compreensão. Por que é necessário você saber o que você tem para fazer nessa terra? Por que é importante, é necessário você entender o porquê Deus te chamou? Qual a razão de você estar aqui? Tem gente que quer ser crente só para ser salvo. Não, irmão, não. Nós não podemos estar aqui apenas para ser salvos. O nosso alvo é muito mais do que isso. O nosso propósito é muito além. Nós somos chamados para ser salvos e para ajudar a saquear o inferno e salvar pessoas do engano. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado: ser discípulo e fazer discípulo. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo ser discípulo hoje? Porque discípulo, na raiz da palavra, significa aluno, e nem todo mundo está disposto a aprender hoje. A cabeça já está formatada, a cabeça já está programada. Eu não quero aprender e pronto, ninguém vai fazer eu aprender. O discipulado significa isso, é você ser um aluno. É eu, pastor Francisco Lima, com quase 20 anos de pastor,
sentar para ouvir o meu pastor, e se ele falar você está errado, eu dizer amém, eu vou corrigir. Isso é discipulado. Mas uma pessoa que não quer aprender, que não se dispõe a aprender, ela não é, né? Não é um aluno, não é um discípulo. Eu não posso bater no peito e falar eu sou um discípulo se eu não aprendo, se eu não disponho meu coração para aprender, se eu não tenho humildade para sentar e aprender. Então por isso que existe uma dificuldade muito grande hoje para você fazer discípulo, porque antes de fazer discípulo, você precisa ser um discípulo. Sem regra, irmão, é um princípio. Jesus chamou os apóstolos para serem seus discípulos. Depois ele enviou os apóstolos: vão e façam discípulos. Então nós temos uma missão hoje, uma missão que Jesus nos entregou, que é fazer discípulo nesse mundo. Que a sua missão nesses dias pode ser, de repente, uma obra momentânea, e depois que você faz essa obra, Deus chama você para outra. Mas o importante é você saber, nós temos um chamado e precisamos zelar para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia diz em Efésios 5,14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Muitas pessoas estão sufocando o seu chamado. Essa é que é a verdade. Muitas pessoas na igreja estão sufocando a sua missão, estão matando o seu propósito, porque estão colocando as suas vontades na frente. Não funciona, irmão. As suas vontades não podem estar na frente do propósito de Deus. As minhas vontades não são mais importantes do que o propósito de Deus, porque se eu fizesse as minhas vontades, eu não estaria aqui hoje. Porque hoje foi um dia que eu vim para a igreja sem vontade física de vir. Hoje, irmãos, eu não queria vir para a igreja hoje. O Francisco Lima não queria, mas por causa de uma vontade de Deus, de um propósito eterno, de um plano do reino de Deus, eu vim aqui para dizer para você que a nossa vontade tem que ser levada cativa à vontade do Senhor. Ela tem que estar na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 que nós não devemos viver mais por nós mesmos, parafraseando aqui o texto, mas devemos viver através de Cristo. Esse viver que vivemos agora, vivemos por causa dele. Por isso nós precisamos estar crucificados com ele, irmão. Crucificados com Jesus. Então é hora de despertarmos do sono e avançar para o alvo. Você tem uma missão, você tem um propósito. Nós não podemos perder esse entendimento, irmão. Não podemos. Esse é o momento de nós entendermos para que estamos vivendo como igreja. Eu sei que muitos na igreja hoje, um grupo de pessoas, se a igreja toda se tornasse como esse grupo, a igreja ia acabar. A igreja ia acabar. Porque muitas pessoas estão se comportando como se esse livro não existisse mais. Isso aqui é uma Bíblia, irmãos, para todo mundo que está aqui, ó. Você que me vê aí num vídeo. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a base da igreja, do cristianismo. Arranque a Bíblia da sua vida e você não é mais crente não, você não é mais filho de Deus não. Ah, mas eu tenho uma Bíblia lá em casa, aberta no aparador da sala. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, na cabeceira da cama. Eu tenho uma Bíblia no celular, tenho Bíblia em todo lugar, mas não tem no coração. Não adianta. Não adianta. Porque se você anda contrário aos princípios de Deus, a Bíblia não está no seu coração. Então, nós temos uma missão e precisamos nos voltar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
para aquilo que a palavra do Senhor está nos mostrando. Não basta conhecer, temos que viver. Não basta conhecer, temos que lutar para viver o mais próximo daquilo que a Bíblia ensina. O mais próximo, não estou falando de perfeição, que ninguém é perfeito, irmão, mas estou falando do mais próximo daquilo que a palavra ensina. Então a primeira coisa é você entender que você tem um chamado. Segunda lição que eu aprendo aqui com Neemias: ele estava ocupado com coisas importantes. Diga comigo, coisas importantes. Eu pergunto, o que você está fazendo nesses dias? Com o que você está se ocupando? Você está colocando tudo dentro da sua mente? Quais são as coisas que você está dando importância, prioridade? Porque você sabe que importante e prioridade são diferentes. Tem coisas que você não pode negociar, são as prioridades da vida. Tem coisas que são importantes, você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer depois de manhã, semana que vem. O que é prioridade, não. O que é prioridade tem que estar sempre em primeiro lugar. Olha o que diz aqui o versículo 1: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Neemias está dizendo: eu estou ocupado com coisas importantes. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão investindo o seu tempo, perdendo tempo. Estão investindo tempo, perdendo tempo. Daqui a pouco você vai envelhecer, como eu também estou envelhecendo. Daqui a pouco o tempo vai ter passado, você vai estar velho, velha fisicamente, não vai estar mais com tanto vigor, não vai estar mais com tanta energia. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirás: não tenho neles prazer. Irmãos, o ativismo, a ocupação com coisas sem importância, tem roubado a força, o vigor, a atenção e o tempo de muita gente. Não é pecado você fazer uso dessas coisas. Não é pecado você tirar um momento para brincar. Não é pecado você ter uma rede social. Não é pecado você separar um momento do seu dia para brincar. Eu também faço isso. Eu também faço. Eu também tenho redes sociais. Eu também tenho internet. Eu tenho celular. Mas isso não é prioridade, irmão. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras atividades. Às vezes, um WhatsApp, por exemplo, eu não tenho tempo nem para o necessário, às vezes. Hoje eu, Francisco Lima, só uso o WhatsApp por questão de trabalho, necessidade. Porque hoje a pessoa tem crédito no celular, mas ela não sabe ligar. Às vezes uma questão que é para ser resolvida, em 2 minutos ele passa meia hora mandando mensagem e recebendo. Irmão, muitas vezes eu quero resolver uma questão com a pessoa, eu não mando mensagem, eu ligo logo, resolvo logo. Mas não estou condenando, eu uso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não deixe o ativismo roubar o teu precioso tempo. Não permita. Não mate seu chamado.
Não sufoque sua missão. Entenda uma coisa: o primeiro em nossa vida, em qualquer área, tudo que você vai fazer sempre, o primeiro lugar, são as coisas que envolvem o reino de Deus. Isso é Bíblia. Eu sei que hoje em dia as mensagens, o cara lê um versículo da Bíblia, depois nunca mais ele volta para o versículo, nem fala mais nenhum. E muita gente gosta. Eu não, irmão. Eu comecei pregando Bíblia e vou terminar meu ministério pregando Bíblia. O reino de Deus é uma questão de prioridade, disse Jesus em Mateus 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, que você possa entender essa palavra, que você possa desafogar um pouco a sua alma, que está aí sufocada com essas coisas. A outra lição que eu aprendo aqui com Neemias, é que Neemias tinha discernimento. Ô irmão, eu peço a vocês hoje, orem pedindo a Deus discernimento. Orem pedindo a Deus: Deus, me mostre, me revele, faz alguma coisa. Nem que aquilo que o Senhor vai falar comigo, ainda que aquilo que o Senhor vai me dizer, eu não concorde, mas por favor me dê discernimento. Irmãos, o versículo 9 diz aqui, olha: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias está dizendo: eu sei que o inimigo está preparando uma para mim. Eu não vou largar a obra para atender convite de vocês. Eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para atender o chamado de vocês, que eu sei que isso aí é uma armadilha. Irmãos, eu quero gritar para vocês aqui: discernimento é de vital importância, para você não comer na mão de qualquer um, para você não ser enganado. Agora, discernimento está casado com a Bíblia. Discernimento anda ladeado dos princípios, dos ensinos. Uma pessoa que não lê Bíblia, como é que vai ter discernimento? Discernimento é para quem lê Bíblia, irmão. É para quem para todo dia para ler a palavra do Senhor. Sabe, você tem que saber quem são as vozes que estão falando em tua mente. Uma pessoa sem discernimento, ela é capaz de ouvir alguém dizendo: vamos ali, eu vou te matar. E ele vai, porque ele não tem discernimento. E sem discernimento é como se você esteja com a sua mente entenebrecida. Sabe, tem um versículo que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, que sempre se prega para pessoas descrentes. Meu irmão, nunca foi tão importante e necessário pregar esse versículo hoje. Sabe o que está escrito lá? 2 Coríntios 4:4: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Cristo não resplandeça em sua vida. Nunca foi tão necessário nós como igreja meditarmos esse texto. Mas é para incrédulo, pastor. Meu irmão, que tem de incrédulo dentro da igreja? Incrédulo é a pessoa que não crê. Ah, mas eu acredito. Quem diz que crer é acreditar? Quem foi que ensinou para você que acreditar é sinônimo de crer, segundo a Bíblia? Crer, o principal significado da palavra crer é obediência à palavra de Deus, é acreditar e obedecer. Isso é crer. Então toda pessoa que não obedece, a sua mente está entenebrecida, envolta em trevas. O Deus desse século cegou. Irmão, nunca vi tanta cegueira como tenho visto nesses dias. Cegueira.
Meu Deus, eu não tenho como explicar, irmão, não tem. Agora, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter discernimento. Quem são as vozes que estão falando em sua mente? Escute o que eu vou te falar. Você não pode, eu vou dizer de novo, você não pode sair ouvindo todas as pessoas dando atenção a tudo o que elas dizem. Não pode. Você tem que se portar com sabedoria, com maturidade, com entendimento, senão você vai cair facilmente nos laços do inimigo. Uma pessoa que não tem discernimento, ele cai facilmente nos laços, na lábia, na armadilha do inimigo. Quantas pessoas se desviando, saindo da igreja, porque estão dando ouvidos a inimigo. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 22:3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quem é prudente, ele vê a ameaça, ele tenta fazer de tudo o que está a seu alcance para escapar da armadilha. O que é imprudente não, vai para o laço. O problema de quem não sabe o perigo que corre é que para ele ouvir, quem sabe ele tem que ter humildade. Quem não sabe só tem dois caminhos: ou tem humildade para sentar e ouvir, ou então permanece na sua ignorância. Vai usar a sua prepotência, a sua vaidade como escudo, e vai permanecer no erro. Porque para você aprender, você tem que sentar para ouvir quem sabe. Amém? Então não seja imprudente, não seja nécio. Seja como esse homem prudente, que percebe a ameaça e foge. O discernimento vai te proteger. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele entendeu que os inimigos queriam lhe desviar do propósito. Quem é que está tentando desviar você nesses dias? Sai daí. Sai daí, irmão. Eu quero repetir: tudo que você ouvir, tudo que você enfrentar, traz para cá. Submeta aquilo que a Bíblia diz. Traz para a Bíblia tudo que você ouvir, e eu garanto que você vai vencer muita coisa que está te vencendo. E eu quero terminar essa palavra falando aqui a última lição que eu destaco nesse texto. Neemias era um homem com foco e perseverança. Amém? Como essas palavras são importantes, como é necessário você ter foco e perseverança. Foco é necessário para você continuar na caminhada, para você continuar as estratégias, para você continuar adotando as atitudes que você precisa, as decisões que você precisa para chegar no local que Deus tem para você. Foco. Mas você não precisa só de foco, você precisa de perseverança, porque a perseverança vai te manter vivo, ativo no caminho até o alvo. Porque tem muitas coisas que estão tentando paralisar você, e a perseverança vai manter você ativo no caminho até o local que Deus está te chamando. Romanos 5:3 está escrito assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha como é que a perseverança aumenta. É dentro da
tribulação, é dentro da guerra, são nas tempestades violentas que você prova o seu nível de perseverança, são nas noites escuras, nas adversidades que você mostra o nível de perseverança. Então mantenha-se firme em Deus, por mais que a luta seja grande, ainda que algumas vezes a gente se fira, mesmo que por um momento você esteja em desvantagem, precisamos entender que o que passamos nunca será por acaso, irmãos. Se você, agora preste atenção, isso aqui eu estou falando para quem está no centro da vontade de Deus. Quem está no centro do plano de Deus, tudo que você vive se convergirá em uma grande vitória final. Tudo. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então prossiga para o seu futuro, mesmo com dificuldades, porque um dia você alcançará a tão sonhada promessa. Faça como Neemias, faça como esse homem. Neemias permaneceu firme, inabalável. Você observa que ele foi chamado pelo menos 4 vezes, depois mandaram outra vez um soldado inimigo com uma carta ameaçadora, mas Neemias, ele permanecia focado. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo. Que você seja essa pessoa com foco, com perseverança e entendendo que existe o inimigo tentando destruir sua vida, matar sua fé, mas você não vai dar ouvidos para o inimigo. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Não dê ouvidos ao inimigo e você vai chegar no local da sua promessa. Se você quer isso para a sua vida, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus.